Boa tarde. Boa tarde a todos. Cá estamos nós para mais um direto do nosso Terapias às 3 e hoje com uma convidada muito especial, a nossa nutricionista Emma Monteiro. Olá Emma, boa tarde. A Emma que já está Olá, connosco no Facebook. Vamos entretanto também esperar que ela chegue até nós no Instagram. Vamos dar aqui um pouquinho. Aproveito para cumprimentar todos os colegas e um beijinho muito especial a todas as colegas terapeutas que já são mamães. Portanto, um grande beijinho a todos e um feliz Dia da Mãe. É um domingo especial e não podíamos esquecer-nos desta data. Entretanto, vamos aqui esperar a nossa Emma. Emma, acho que já estás aqui a chegar, já estou aqui a tá? aprovar. Não tarda nada, Olá, já estamos aqui juntinhas também no Instagram. Enquanto damos também aqui um pouquinho para os colegas irem chegando. acho que já está. Já cá estamos, já cá estamos. E a nossa ideia é mesmo esta, é fazer-vos companhia um pouquinho depois do almoço, prepararem as barriguinhas para o lanche e hoje o tema tem tudo a ver com isto, portanto vamos falar de disfagia. Tenho disfagia e agora a perspectiva de uma nutricionista e uma terapeuta da fala. É isto mesmo que hoje vos queremos deixar, esta partilha. Nas nossas experiências que são tão distintas, mas já lá vamos. Portanto, eu queria primeiro agradecer-te, Emma, obrigada por estares connosco. Obrigada. A Emma, que é uma presença assídua no nosso espaço, faz parte da nossa equipa e, portanto, consultas de nutrição presenciais ou online é aqui com a nossa Emma. Eu própria sou utente e recomendo imenso os teus serviços, sou suspeita, mas eu tenho a Obrigada. experiência, portanto. Aproveito para, quem não conhece, também reforçar aqui a informação sobre o teu Nutridica, Obrigada. disponível nas várias redes sociais, no blog, sempre com muita informação atualizada. E temos aí uma surpresa também, não tarda muito, para as mamãs, para as recém-mamãs, para os bebés, né? Portanto, sempre aqui a Exatamente. trabalhar por trás do pano. Para quem é, claro, terapeuta e é papá ou é mamã e quer também estar a par destes temas, fugindo um bocadinho da questão da disfagia, mas da alimentação infantil, juntas temos também aquele grupinho de Facebook que são as papinhas caseiras, as dúvidas e dicas. Eu acho que é um grupo ainda pouco conhecido, mas podem pedir a adesão. Aí estamos as duas a moderar, portanto, qualquer informação que seja necessária, mais na área das papinhas caseiras em que eu vou dando formação, na área da nutrição em que tu estás sempre também a dar aquele apoio mais técnico, portanto, quem não conhecer o grupo pode também procurar entrar, não é? Emma, gostava que me falasses um pouquinho também do teu percurso, não é? Porque para além do nosso espaço és bastante viajada, já lidaste com muitas realidades de gabinete, de unidade. Gostava que tu te apresentasses também um pouquinho para falares um pouquinho deste teu percurso e depois já vamos ao nosso tema em específico também. Obrigada mais Ok, uma vez. combinado. Vamos lá. Obrigada eu pelo convite. Então, o meu nome é Emma, eu sou nutricionista desde 2012 que terminei a minha licenciatura e, entretanto, tive a oportunidade de tirar mestrado em nutrição clínica e agora, recentemente, tirei uma pós-graduação em pediatria, que sem dúvida alguma é uma área que eu gosto, tal como tu. E, portanto, não tenho efetivamente parado de estudar, porque esta é uma área que, como sabes, está sempre a evoluir. A nutrição que hoje se sabe, amanhã descobre-se coisas novas. E, portanto, este é um papel muito desafiante e que eu adoro, sem dúvida. Do ponto de vista profissional, sem dúvida alguma também, que já saltei bastante. E isso é muito bom, porque depois tenho a oportunidade de ter várias realidades. Eu já passei desde um hospital pediátrico, já trabalhei com vários idosos, tanto em unidades de cuidados continuados como em lares. Trabalhei também já em ginásios, em vários consultórios e, portanto, desde os pequeninos até aos velhinhos, eu já tive essa oportunidade de contacto. E realmente na nutrição isso é importante, porque nós sabemos que o início do percurso alimentar vai ter uma grande influência na saúde do adulto e depois também no idoso, e não é fácil mudar hábitos, principalmente em idosos, e como é óbvio depois tem que haver aqui uma articulação muito bem estruturada para que se consiga o melhor dos dois mundos, não é? A adesão ao plano alimentar e auxiliar a saúde ao máximo. É isso. Realmente tu frisaste aqui uma questão muito importante. Quando pensamos na saúde infantil,
fala-se aqui muito da importância dos primeiros 1000 dias, não é? Que deves saber também como eu. 1000 dias estes que vêm desde a gestação, né, até aos 2 anos da criança. E, portanto, aí define muito daquilo que vai ser a alimentação. Isto para mostrarmos um pouquinho que o nutricionista não está só naquelas situações de, como tu dizes, nutrição não é só emagrecimento, não é só colesterol, Claro. E nós que estamos ligados à área da saúde percebemos muito bem essa situação. Porque as pessoas têm a ideia de que o nutricionista trabalha muitas vezes nestas questões mais de a imagem, as dietas malucas ou aquelas dietas restritivas, e vai muito para além disso, não é? Portanto, a nível da prevenção, e mesmo nesta área concreta da disfagia, que claro que nós focamos muito na idade adulta, na população idosa, mas que pode acontecer em qualquer Mas não só. altura. Sim, portanto, o vosso papel também é bastante marcado. Eu acho que acaba por ser um pouquinho como a visão que têm dos terapeutas, que é muito o lidar com as crianças. Calhar vocês é mais aquela ideia dos adultos que querem emagrecer. Depois mudei na totalidade, não é? A partir do momento em que eu comecei a trabalhar com terapeutas da fala, conheci uma realidade que confesso que não conhecia. Era uma área que eu pensava, lá está, que estava muito mais focado para a parte da fala infantil. E não, vocês são extraordinários. E é assim, a verdade é que temos muitos colegas, eu tenho alguma experiência com adultos e trabalho com alguns adultos, o meu público maioritário são as crianças realmente, mas começamos também a lidar cada vez mais com crianças com algumas perturbações na alimentação, não é? A própria seletividade, a própria restrição. Claro. O trabalho em articulação com vocês começa também já a acontecer, mas realmente a nível da disfagia temos aqui algumas experiências para partilhar. Tu já me falaste um pouquinho daquela visão que tens do trabalho em equipa, nos lares e nas instituições, e confidenciávamos já algumas vezes que a minha experiência é em domicílios e, portanto, eu nunca estive propriamente numa instituição a fazer este trabalho mais de equipa, e a tua experiência é completamente o oposto, portanto, acho que tem tudo para correr bem esta partilha. Eu, por exemplo, a minha experiência, eu acho que a tua partilha vai ser extremamente enriquecedora, porque eu sei que há muitos colegas a trabalhar nos mesmos moldes em que eu também tenho trabalhado ao longo destes 9 anos, que é aquela experiência em que nós vamos ao domicílio. Eu peço sempre o acesso à informação clínica dos utentes, peço sempre ter o máximo de informação. Sei que há utentes que foram, por exemplo, quando vêm de hospitais, quando vêm de unidades, que foram acompanhados ou pelo menos avaliados por um nutricionista, não é? E muitos deles vêm-nos com sondas ou vêm com adaptação de consistências na própria alimentação, mas estar num espaço físico e partilhar aquele trabalho diário de articulação Portanto, eu nunca tive esse tipo de trabalho. É muito aquela questão em que ou esperamos um contacto ou somos nós que partimos para o contacto. Já me aconteceu, por exemplo, estar a trabalhar a muitos quilómetros daqui de Coimbra, né, que nós estamos as duas em Coimbra, estava em Moimenta da Beira, logo no início do meu percurso profissional, e recebia utentes, e concretamente houve um utente que tinha vindo de um hospital no Douro. Entretanto ele tinha sido avaliado e estava a ser feito um trabalho com a nutricionista, portanto ele tinha toda a alimentação prescrita pela nutricionista, pela sonda, não é? Uma alimentação adaptada, claro, enriquecida, mas na altura os únicos contactos que eu tive com a nutricionista foram mesmo por telefone, pelos relatórios que íamos trocando, o senhor ia fazendo reavaliações, portanto estávamos em constante contacto, e tem sido sempre assim. Quando o utente não tem nutricionista, eu sugiro muitas vezes esse pedido de opinião também, mas eu acho que a perspectiva que tu nos dás é assim uma perspectiva completamente diferente deste trabalho de articulação. Gostava se calhar que começássemos um pouquinho por aí antes de irmos mais para a parte técnica da avaliação. Olha, uma das coisas que eu acho que é importante dizer é que a disfagia não acontece só em situações de idosos com um AVC, com uma demência. É muito frequente, por exemplo, em casos de paralisia cerebral. Sim. E, portanto, vocês em terapia da fala acabam por ter várias situações. Uma das coisas que vai acontecer, infelizmente, se não houver um bom acompanhamento nutricional, é um risco enorme de desnutrição. Porque a pessoa tem, a certa altura, medo de comer, porque se engasga, porque já teve algum susto e começa a excluir determinado tipo de alimentos. E, portanto, haver esta articulação é fundamental. Portanto, eu e as terapeutas da fala com quem trabalhei, era um bocadinho isso o papel que nós tínhamos, era ajudar nesses momentos de refeição e conseguirmos aqui arranjar forma de evitar ao máximo estes sustos, não é?
e, por exemplo, a terapeuta da fala com quem eu trabalhei mais, ela fazia questão de estar presente em muitas refeições, precisamente para vigiar e para corrigir, porque tu melhor do que eu sabes que a postura é das coisas mais importantes para quem tem disfagia. Certo, e Não aqui não é? podemos esquecer o trabalho também muito importante de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais em tudo que é a Sim, adaptação de ajudas técnicas e a própria adaptação sim, dos recursos que temos. Portanto, quando a equipa se consegue estender para todos estes sim, profissionais, acho que é assim sem dúvida o sonho de quem trabalha nesta área, não é? claro. Como tu frisaste muito bem, que tem aqui vários campos de atuação. Sim, sabes que uma das coisas que nós acabamos por querer muito é o dar formação depois às equipas que trabalham com estas pessoas, sejam crianças, sejam idosos, porque se temos, por exemplo, pessoas acamadas ou em cadeiras de rodas e que porventura não facilitam, porque depois temos muitas vezes essa condicionante, os feitios travados, não é? E portanto aí nós temos que arranjar forma destes cuidadores tentarem sempre ao máximo posicioná-los de forma correta, mesmo que eles não queiram, não é? Porque o risco depois é muito maior de pneumonias de aspiração e afins. Tal e qual. Tu falaste aqui na importância dos cuidadores e é uma coisa com que eu me debato muito também. Portanto, nós trabalhamos com a equipa e não nos podemos esquecer que a equipa é também o próprio cuidador, porque mesmo quando nós vamos fazer o treino, muitas vezes eu estou numa sessão, 2 sessões por semana, nem sempre conseguimos estar no momento da refeição e então fazemos um contexto de treino, mas é muito importante passar estas informações para quem está e quem está a tempo inteiro a dar todas as refeições. E aqui leva-me também para uma outra questão, que tu também já trabalhaste em contexto de lar. Sim, A questão de capacitar os profissionais é algo que também me preocupa imenso. A minha mãe trabalha num lar de idosos, e nós sabemos que muitas vezes, eu não digo que as práticas sejam erradas porque elas o querem, é porque eu acho que há muito desconhecimento e adoraria conseguir fazer formação a esse nível, porque eu sei que capacitando quem está nestas casas, muitas vezes nós conseguimos evitar pneumonias de aspiração que acontecem. Não é por falta de cuidado, muitas vezes é por falta de conhecimento, mas é uma prevalência muito grande em utentes de lares haver as tais pneumonias de aspiração. Portanto, eu acho que haver aqui formação da vossa parte, da nossa parte, mais a nível de manobras de segurança, coisas simples de sim. se avaliar se o Uma das utente coisas que tem. acaba por acontecer muitas vezes é o número de utentes dependentes e o tempo de refeição. Imagina que tens 30 utentes e tens não quero dizer poucos cuidadores, mas todos eles estão neste momento a depender de muita atenção. Exatamente, exatamente. O último a comer vai ter a temperatura da refeição diferente, se calhar já não está para aí virado porque teve a ver os outros todos a comer. E, portanto, isto é uma situação difícil, sem dúvida. E este tempo que vai entre o ceder o alimento e ceder a colher seguinte e a pessoa está ali um pouquinho aflita, isto às vezes acontece até em situações com os pequeninos, nas creches, que nós às vezes Sim, sim. apercebemos de. E não é por mal, não é sem nenhum Não. tom de crítica, mas é como tu dizes, há muitos utentes, seja pequeninos, seja mais crescidos, há tempos a cumprir, há rotinas a cumprir e há sempre, olha, eu era o típico pastel que ficava para o final e muitas vezes era aquela imagem de tens de comer e tens de comer e tens de comer e pumba, pumba, Claro. pumba, colheres para a boca e quer E que dizer, e depois nós isso temos a ideia leva a não querer, não é? Exatamente, A exatamente. velocidade de darmos uma refeição, primeiro, aumenta o risco de se engasgar. Tal e qual. Segundo, a pessoa leva o seu tempo natural, porque há pessoas que comem muito rápido e isso é um problema, não é? Depois há outras pessoas que demoram muito tempo e nós queremos que ela demore menos, não é? E isto acaba por ser necessário profissionais adaptados, formatados já para estes cuidados todos. E, portanto, sim, eu acho que as famílias, se for possível estarem presentes, é ótimo. No momento até das vossas sessões para depois aprenderem, porque depois eu tive em cuidados continuados, não é? Eles por sem alta e a terapeuta da fala com quem eu trabalhava realmente articulava muito bem com as famílias e para não esquecer, claro, da equipa de enfermagem, não é? Porque Sim. eles depois estão lá 24 horas sobre 24 horas e eles, sem dúvida alguma, são um papel também chave para isto funcionar adequadamente. Sim, e estas trocas que nós fazemos com eles também são muito importantes. Às vezes é assim, concretamente o trabalho com a disfagia, vou-te confidenciar uma coisa, foi e é um tema que ainda desperta aqui alguma discussão, até no seio dos terapeutas da fala,
porque há uma lacuna, por exemplo, na nossa legislação e quando se refere ao que é o trabalho do terapeuta da fala, a disfagia não está clara ainda como uma das nossas áreas de intervenção. E, portanto, se há algum tempo atrás se falava naquela questão de porque os terapeutas da fala é que devem estar e os enfermeiros não têm conhecimento, e depois houve ali aquela polémica de quando surgiram os enfermeiros de reabilitação e que estavam a fazer um pouquinho o nosso trabalho, no fundo, na legislação, é a disfagia que não está clara como uma das nossas áreas de intervenção. E eu, juntamente com outras colegas e com um projeto, que é o Bendita Terapia, houve algumas iniciativas também relacionadas com o tema, e foi um tema discutido, e acho que deve ser discutido também a nível de legislação, para nos protegermos, porque estamos a falar de uma área que é uma área de risco, não é? Estamos a falar de utentes em que é provavelmente a área de maior risco que nós trabalhamos em terapia da fala, e pensando legalmente até ao nível dos próprios seguros de saúde, nós não estamos salvaguardados. E, portanto, pensamos aqui desde a questão mais elementar e mais básica até à questão mais complexa e legal. E por isso daí a importância de estarmos todos unidos, de se fazer este trabalho em parceria, e sem dúvida é tão importante o capacitar as famílias como é articular e ir buscar um pouquinho daquilo que é o trabalho de cada um dos membros da equipa. Não tentar encontrar aqui de quem é que é a área, mas se calhar Claro. juntarmos estes esforços. Portanto, Sabes que eu trabalhei durante algum tempo sem terapeuta da fala numa unidade e notávamos todos uma diferença muito grande. E havia depois um encaminhamento logo direto. A partir do momento em que um enfermeiro, um assistente operacional reparava em algum sintoma, eles imediatamente sinalizavam a situação e diziam: olha, está na altura de termos aqui uma avaliação mais técnica e desta forma o risco diminui. E é isso que nós queremos todos, não é? Sim. Em qualquer situação, diminuir risco, porque depois isto traz uma série de problemas. E nós não queremos de todo. Eu acho que às vezes haver uma partilha, até por exemplo, da nossa parte, enquanto terapeutas da fala, referir alguns sinais que tanto assistentes operacionais como equipa de enfermagem, não é, que lida, como tu muito bem disseste, 24 horas por dia com os utentes, cuidadores, equipa, há pequeninos sinais que, se nós formos estando atentos, podem ser aqui decisivos no curso de tudo isto. Há pouquinho falávamos no tempo de refeição. É um dos critérios que nós temos. Portanto, se a pessoa, vamos observando, se temos aqui um utente que demora um pouquinho mais a comer, portanto, uma refeição que se prolonga para além dos 30, 40 minutos, um utente que se engasga, um utente que começa a selecionar consistências, que permanentemente vai deixando algum tipo de alimento no prato ou daquela consistência. Portanto, são coisas que devemos estar atentos, porque nós falamos muitas vezes de disfagia aqui associada, e se calhar pensamos logo num pós-AVC ou numa questão de paralisia cerebral, mas a verdade é que a disfagia acaba por acontecer também fruto do envelhecimento natural e comum, não é, do ser humano. E muitas vezes acontece isto, e os primeiros sinais às vezes é isto, esta tosse, este engasgo, algumas alterações na respiração que se calhar nem valorizamos muito, e que quando vamos dar conta temos uma pneumonia da respiração e pode ser ali o declínio de todo um estado de saúde. Portanto, estes pequeninos sinais acho que é importante nós irmos dando aos colegas, às famílias também, porque pode ser ali o início da prevenção de alguma coisa mais complicada. Eu não sei se surgiam situações destas na unidade. Espera lá, deixa-te ouvir. Sim? Consegues ouvir-me agora? Acho que... Sim, acho que estamos cá. Agora sim, agora sim, desculpa. Eu ia-te perguntar, no fundo, se na unidade vocês tinham situações assim, ou se era maioritariamente o público era pós-AVC, ou se... Olha, eu sim, sou consegues ouvir? sincera. Acho que tivemos aqui assim uma pequenita falha na internet. Ok, Sim, pois. consegues, entretanto eu vou ligar aqui também a minha. É? Do Ok. telemóvel, eu acho que entretanto conseguimos. No computador tudo ok, eu acho que foi aqui no Instagram, mas É, sim. foi só no Instagram. Sim, Ok. agora já me ouves. Pronto, estava eu-te a dizer que efetivamente na unidade nós tínhamos mais situações de pós-AVC e demências. Havia muito esta descoordenação, não é? Num Parkinson, por exemplo, e portanto eram mais essas situações. Sim. Em infância eu tive alguns casos de paralisia, mas como sabes eles têm associações e depois há um acompanhamento muito bem feito pela equipa de nutrição e portanto geralmente não havia essa direção para nós. Ok. E não é costume, por exemplo, até em contexto privado, haver um utente com uma idade mais avançada que te procura por desconforto, de comer... Sei lá, muitas vezes aquilo que nos referem mais é aquele desconforto, por exemplo, a comer um prato de arroz,
porque o arroz por si é aquele alimento que se desintegra um pouquinho mais, que não é tão Claro. uno. Já há procura do nutricionista para estas questões mais de saúde? Não, ainda não. Sabes que as pessoas acabam por encarar como normal. Paciência. E Vou as próprias tirar. pessoas acabam por fazer a seletividade, não é? Sem querer temos aqui um quadro de E seletividade. é muita pena, sabes porquê? Porque a certa altura as pessoas dizem assim, já não como arroz há anos. Eu não, por exemplo, no treinamento eu tinha muito o hábito de fazer um questionário muito extenso, de forma a conhecer ao máximo os gostos. E realmente havia muitas pessoas que diziam, olha, já não como arroz, não como ervilhas, coisas muito pequeninas, não é? Sim. E efetivamente não há essa necessidade, basta sabermos como contornar o problema. E depois as pessoas acabam por fazer essa adaptação. Olha, eu vou partilhar contigo uma situação que acho que nunca partilhámos, mas falamos um pouquinho. O meu avô tem uma frontotemporal. No início foi encarado como Alzheimer, não é? Mas é uma frontotemporal. O meu avô é alguém que adora comer. O meu avô fazia tudo para comer, comia às escondidas. Quando tinha a liberdade dele, conseguia sair, ia à rua, comprava um bolo. Era alguém que adorava e adora comer. Ainda outro dia a minha mãe contava no lar que ele mesmo, com o estado debilitado em que está, foi, tirou o pão a uma senhora e depois, quando foi alertado, o que é que ele fez? Olha, dividiu o pão ao meio porque fez Pronto, a situação, mas partilhou. pareceu-me Isto bem. isto para te dizer o quê? Lembro-me perfeitamente de quando a doença começou a dar grandes sinais, o meu avô amassava a comida, ou seja, alguém que tinha tanto prazer a comer, quando nós dávamos conta, tínhamos batatas esmagadas com carne, com peixe, com a salada, tudo junto. E para quem está à volta, também temos que perceber, fazia-nos um bocadinho de impressão. Era a impressão de ver aquilo, era a impressão de ver aquele evoluir, não é? E quase a perda da dignidade. Como é que nós encaramos, sobretudo ele, pronto, entretanto a própria doença mascarava um pouquinho, porque se calhar aquilo não lhe fazia impressão. Mas isto pode acontecer em pessoas que estão perfeitamente lúcidas e que se vêm a perder estas competências. Que conselhos é que tu E podes olha, deixar a famílias que vão vendo esta situação? uma das coisas mais importantes que eu acho é manter a alimentação familiar. Ou seja, nós não vamos fazer pratos diferentes, ou vamos evitar ao máximo. Porquê? Porque a pessoa se sente excluída. Sim, sim, sim. A partir do momento em que é arroz para todos, deixa-me pensar, com uma carne estofada, e a pessoa não gosta de arroz porque se engasga já, então vamos fazer um purê, o que vai acontecer é que, olha, tem pena, Sim, e sim, fica sim. triste, E não apercebemos de é? algumas situações em que isto acontecia e ele dizia: eu também queria daquilo. E percebemos que se calhar não era a solução mais fácil. Então aquilo que a gente começou a fazer foi, isso é que é o que fazem nos lares muitas vezes, é partir bocadinhos mais pequeninos, deixar a carne cozinhar mais um pouquinho, se calhar preferir o Claro, estofado aos grelhados, não é? Como tu própria certo. dizias, se calhar deixar cozinhar um pouquinho mais o arroz, quase ao ponto de abrir. Pronto, mas isto foram adaptações que nós fomos descobrindo e quase Sim, encaminhados por ele. Ou seja, isto foi uma sim, coisa sim. quase natural, mas no meio daquilo que era a nossa tristeza por ver aquela degradação a acontecer. Portanto, eu acho Claro. que era um trabalho importante e quase deixo isso Já como agora, dica. fazer talvez aqui uma separação de alimentos, porque há pratos que nós cozinhamos tudo ao mesmo tempo, por exemplo, uma jardineira, e isso é muito complicado de depois se pensarmos numa textura mais mole, não é? Mais pastosa. Se passarmos tudo junto, fica uma papa castanha. E nós não queremos isso. A própria cor Nós e o queremos. sabor são alterados, não é? E quem diz isto para os idosos, diz isto para as crianças. Sim, Porque sim. às vezes, quando temos casos de seletividade alimentar e queremos fazer uma introdução do alimento, o difícil é ensinar aquela criança que se calhar até come uma sopa com batata, cenoura, alho francês e feijão, ensinar-lhe a comer e a ver a textura, a ver o aspecto, a Claro. ver a cor, a sentir o cheiro de cada um dos alimentos, não é? E eu Sim, acho que depois temos aqui o tal ciclo da vida, sabes, aquele, o sim, florescer, sem dúvida. o meu avô diz muitas vezes isto, que é de velho se tornar menino, em todos os aspectos, e portanto eu acho que aqui o trabalho de prevenção e de sensibilização às famílias e às próprias auxiliares de lar e de infantário, acho que é muito, muito, muito importante, não é? Para precavermos E é aqui certas fundamental situações. ter pelo menos 3 cores no prato. Portanto, não esquecer os legumes. A pessoa já não consegue comer alface, tudo bem. Faz-se um puré de legumes, do que for. Até pode não ser a salada que a família está a comer, não é?
mas é essencial termos os vários sabores até para não enjoar. Porque imagina o que é, a certa altura tu estás sempre a comer os mesmos alimentos da mesma forma de confecção e isso não faz sentido algum, não é? Diz-me uma coisa, mesmo quando uma pessoa, por exemplo, tem uma sonda e em que não há o sentir do sabor em si, Aí é um nós não, bocadinho não nos diferente. podemos esquecer que há o cheiro, há a visão, e a gente sabe que quando comemos, eu não me esqueço nunca da minha primeira aula de disfagia com a professora Assunção Matos, é uma inspiração nesta área, sempre foi e acho que sempre será. Mando-lhe um grande beijinho também, é uma inspiração, e ela dizia-nos: nós somos seres que nos construímos à mesa. Nós queremos festejar, estamos à mesa. Nós queremos celebrar um acontecimento importante, estamos à mesa. E quando a pessoa passa muitas vezes por uma patologia, fica privada de tudo. E é o que tu dizes, porque não manter os momentos da alimentação? Porque Sim. não, se calhar, em vez de fazer este tal puré com tudo junto, não dizer, e agora vai a cenoura, o puré de cenoura, agora vai o puré de ervilha, vai o puré de batata, logo aí temos as três cores. Quando a gente fala em adaptação, não é só para aqueles utentes que comem via oral, não é? Por assim Sim, na dizer. sonda nós eventualmente podemos fazer uma sopa enriquecida, não é? Com carne ou com peixe, e nós sabemos que há peixes que são mais fibrosos, e então depois para passar numa sonda é um bocadinho mais difícil, por exemplo, um bacalhau, não é? É mais difícil. E então, eventualmente, há enfermeiros e há terapeutas da fala que colocam um bocadinho na boca, só para saborear, não é? Mas eu confesso que, por vezes, do ponto de vista económico, há famílias que optam por uma monotonia maior de determinado tipo de alimentos na tal sopa enriquecida. Sim, E sim. quem diz sopa diz fruta, porque depois passar determinadas frutas a puré não é tão fácil para ficar com a tal consistência desejada, ou então requer uma quantidade de fruta muito grande, e então às vezes já há tal monotonia de maçã, pera, banana, Sim. E pouco mais, não é? Mas há muito mais, não é? E nós temos que tentar pontualmente, pelo menos, manter este contacto. Sim. Há uma coisa que eu costumo fazer muito quando estou a trabalhar com os utentes, que é dar a hipótese de escolha. Não é que a gente abra um leque muito grande, mas eu acho importante, nem que seja entre dois boiões de gelatina, de pudim, de fruta, seja o que for, dar a possibilidade de escolha. E gosto muito de fazer este trabalho de dar a cheirar, Em de casa, se é possível. passar No numa isolamento já não. zaragatoa, passar pela boca, ou seja, no fundo é não perder este trabalho de que a alimentação é multissentidos, é cheiro, é cor. Eu tento sempre que isso se mantenha pelo menos nas sessões e vou recomendando para que as famílias o vão fazendo também. Pronto, é o que tu Sim, dizes, a questão em casa, económica. sim. Mas nos internamentos pensa que são 50 pessoas, 100 pessoas, com muitas vezes pouca oferta, não é? Depende muito das unidades. Sim. Aquilo que nós, por exemplo, fazíamos com o meu avô a certa altura teve uma pneumonia de aspiração, estava deitado, vomitou, pronto, e aconteceu essa situação. Aquilo que nós tentávamos fazer era levar algum alimento, por exemplo, eu sei que nesta altura nem sequer é permitido, nesta altura em que vivemos, naquela altura foi, e levámos algumas águas gelificadas, a maior parte dos colegas sabe o que é, tu também, alguns pudins, alguns suplementos, mas temos aqui outra questão. Para além de estarmos a diferenciar, e eu sei que os outros utentes vão reparar, portanto, nós dávamos só quando estávamos sozinhos com ele, temos aqui a questão económica. E tu já a frisaste. Pomos aqui esta questão em duas situações. Se por um lado é complicado termos uma refeição equilibrada e variada, que não é para todos os bolsos, infelizmente, e lidamos muito com a população idosa que é carenciada por necessidade, por realidade mesmo, e há muita necessidade. Por outro lado, temos aqui se calhar os suplementos, que são uma boa alternativa, mas que são bastante caros. Bastante Não caros é e só há fácil. nas farmácias. Não é fácil e nem todas as pessoas vão conseguir cumprir. Posso dizer que ao longo do período em que eu trabalhei mais em treinamento, eu criei várias receitas de batidos, de papas com batido, aquilo era um bocadinho estranho, mas a verdade é que nós nos juntávamos fruta com leite ou bebida de soja, com papa, com aveia, com linhaça, e portanto aumentávamos aqui o valor energético
e punhamos a consistência à forma que a pessoa conseguiria, não é? Ingerir. E isto é uma forma de ultrapassar às vezes estes problemas económicos. Em relação às águas solidificadas, é ótimo, mas mais uma vez, se comprarmos aqueles boiões, são opções que na verdade ficam muito caras. Se for para comer 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia. Sim, nós estamos aqui a falar de mais ou menos um conjunto de 4 a 4,80€, 5€, não é? Os pudins sobem exponencialmente e se falamos então nos líquidos, né? Nos ditos iogurtes líquidos, como lhes chamam. 16,4€. 16, 12, sim, anda um bocadinho por aí, sim. As próprias papas, o Meritene, portanto é alimentação quase, eu arriscaria a dizer-me, de elite. E muitas vezes nós até levamos, eu falo por mim, muitas vezes eu levo para a família experimentar, é muito naquela ideia de dar uma alternativa, se calhar não para fazer parte da alimentação diária, mas pelo menos para ser ali aquele miminho e a pessoa pode escolher o sabor e sente que de alguma forma vai variando. Mas sei que para muitos deles incluir isto numa alimentação diária nem sempre é... Já agora posso-te dar uma sugestão. Em relação ao espessante, tu podes fazer águas com sabor, por exemplo, com um sumo de fruta, e adicionas espessante e já não é água só. Sim. Claro que depois temos que perceber o tipo de pessoa, não é? Se é diabético ou não, se tem excesso de peso ou não, mas eu quero muito que as pessoas estejam bem hidratadas. Sim. Porque isso é uma das preocupações na disfagia também. E depois muitas vezes há aquela ideia de que, ok, eu dou uma gelatina, e depois nós sabemos aqui a grande diferença entre aquilo que é a gelatina, não é? E aquilo que é a água gelificada, que mantém aquela consistente porque não cede à amilase. E muitas vezes temos aqui o perigo de se dar uma gelatina que sabemos perfeitamente, quando entra em contacto com o calor da nossa boca, rapidamente passa a líquido, que é a Isso acontece muito antes da consulta, não achas? É assim, as pessoas dão muitas vezes na ideia de que é a melhor coisa que estão a dar porque é para hidratar e porque é parecida àquilo que muitas vezes viram a dar. Eu acho que é das primeiras coisas que nós devemos ali alertar, não é? Porque as pessoas dão sempre no melhor das intenções. Outro dia um senhor dizia-me, eu dei um bocadinho de sumo de laranja, eu dei... Correu bem, podia não ter corrido. Eu recomendo sempre que molhem numa zaragatoa ou que molhem um pouquinho no dedo para passar na língua, de maneira a que não seja muita quantidade, que dê no fundo para ir fazendo aquele trabalho de sensibilidade para que não se perca, mas temos que ser muito, muito cautelosos. Aproveito para partilhar uma coisa contigo. Eu já vi talvez há um meio ano e ando apaixonada, ando assim quase para comprar, que é uma maquineta em que tu consegues transformar qualquer alimento líquido ou qualquer preparado em espuma. Em espuma, sim, sim, espuma. Aquilo é basicamente um líquido com o sabor que tu queiras e consegues transformar aquilo em espuma. Agora neste momento não tenho... Até café. Até café, exatamente. Sim, que é aquilo sim. que muitas vezes as pessoas sentem falta. Ainda bem que tu falaste por aí. O chocolate. Eu às vezes dou por mim, sabes, a fazer o quê? Aquelas raspas de chocolate até dos cereais e que já vendem. Coloco na boca porque é quase que se dissolve, não é? Não constitui um grande perigo e vamos usando também para trabalhar a própria deglutição da saliva, mas sem nunca esquecer aquele trabalho de sensibilidade e de sabor e de temperatura, porque a gente às vezes esquece um bocadinho deste trabalho que é, às vezes a prioridade é eu quero que a pessoa volte a comer aquele alimento ou volte a comer aquela consistência ou que tire a sonda. E esquecemos que às vezes antes disto é importante, e indo um pouquinho à questão da avaliação, de vermos se a pessoa tem todos os reflexos de segurança, se a pessoa tem o reflexo de tosse, se a pessoa tem uma boa mobilidade, o que é que a pessoa faz em caso de engasgo, se a pessoa mantém a mobilidade de lábios, de língua, se a pessoa tem a sensibilidade. Portanto, muitas vezes trabalhar aqui nestes contrastes que tu já falaste, o quente e o frio, porque eu sei que o frio faz despertar mais rapidamente o reflexo da deglutição, a temperatura, a textura, que às vezes há diferentes tipos de pastoso, não é? E, portanto, isto é muito importante nós termos aqui em atenção. Mas pronto, deixei só aqui a nota, para se algum colega quiser também pesquisar, depois posso também tentar ver como é que se chama, porque agora não me lembro mesmo. Eu acho que o café é aquilo que é mais interessante. As pessoas pedem muito, o resto, muito. Eventualmente as pessoas conseguem modificar a consistência. Agora o café é aquela coisa que sabe bem, não é? Porque lá está, não é só sabor, é tudo isto, é sabor, é o prazer cheiro, também, não é? Às vezes o cheiro de um grão de café, as memórias que traz, e se pensarmos aqui a nível de AVCs e de plasticidade cerebral,
é engraçado como às vezes conseguimos chegar a certas pessoas, a umas, a um utente muito especial. Olha, eu lembro que consegui chegar pela música. No momento em que eu perguntei qual era a música especial para ele, imediatamente ele ligou-se a mim. Há utentes que é aquele alimento, e às vezes nem é o sentir o sabor, é aquele cheiro. Às vezes é o pedir à família, olha, cozinha aquele alimento, e às vezes é só deixar sentir na boca, como tu dizias há bocadinho com o exemplo do peixe. Às vezes é um sentir que estamos próximos, é um despertar uma memória boa, é conduzir ali alguns caminhos neuronais, e eu acho que esse tipo de trabalho faz muita diferença na vida destas pessoas. Joana, diz-me uma coisa, na tua experiência é mais frequente disfagiar sólidos ou líquidos? A líquidos. A líquidos, não A é? líquidos, sim, porque acaba por ser aquela consistência mais perigosa, não é? Porque o líquido é aquele tipo de consistência que muitas vezes, sem a pessoa ter o reflexo do disparo da deglutição, já foi, ou seja, a queda posterior de alimento, não é? Quando a pessoa está ali, pronto, há muitas vezes aquela situação de se tentar dar um bocadinho de água, a pessoa nem sequer fez o reflexo, ou seja, não há proteção da via aérea e já foi. Muitas vezes, pronto, na videofluoroscopia, que é aquele exame que é feito a nível hospitalar, com o contraste de bário, muitas vezes isso é visível, ou seja, alimento em queda posterior, um reflexo de deglutição que é ali hesitante e está, a pessoa tenta, e enquanto isto está a acontecer não há reflexo de proteção da via aérea ativo. Portanto, sem dúvida o líquido, sim. Muitas vezes, e depois é aquela Eu questão, gostaria... a pessoa vai beber a água e já está a fazer o quê? Hipertensão. Extensão. Normalmente a principal queixa começa com o engasgo, a beber a água, a beber o próprio do café, o leite. Normalmente é por aí, sim. Olha, gostava só de chamar a atenção para algumas coisas. Do ponto de vista alimentar, há muitas vezes o hábito de dar a determinado tipo de alimentos porque são mais calóricos e aqui fazer a ligação um bocadinho para a desnutrição, não é? Dar, por exemplo, manteiga de frutos secos, manteiga de amendoim, que hoje em dia toda a gente gosta, ou dar, por exemplo, leite condensado, que não é tão frequente. São consistências muito pegajosas e isto é das coisas que se cola ao céu da boca e leva a vários problemas. Portanto, isso é de evitar ao máximo. Sim. Há várias estratégias para conseguirmos ultrapassar aqui o problema da desnutrição, uma correta hidratação, repartir ao máximo as refeições, não obrigar a grandes volumes, a aumentar o valor energético naquele pequenino volume. Por exemplo, na sopa, já falámos aqui na sopa enriquecida, não é? Adicionar carne ou peixe ou ovo, colocar leguminosas, e isto é interessante porque a leguminosa, como o caso do feijão, do grão, da ervilha, da lentilha, hoje em dia existem tantas opções, são fontes de proteína e são fontes de fibra, e isto também é importante porque muitas vezes, como passamos muitos alimentos, eles perdem alguma fibra e depois há muita obstipação. Portanto, as leguminosas são aqui uma boa opção. E depois adicionar algum azeite à sopa. E isto é uma forma muito prática, porquê? Porque uma colher de sopa de azeite tem 90 calorias. Muito prática e acessível, não é? Porque acho que Muito azeite acessível. é aquele ingrediente base. Boa dica. Boa, boa. Sem dúvida. Eventualmente, se a pessoa achar que fica muito enjoativo, porque, como sabes, o nosso azeite tem um sabor muito forte, não é? Colocar metade, metade. Metade de azeite e metade de óleo. Okay. Não é a coisa mais interessante do ponto de vista nutricional, mas às vezes temos situações graves e pode ser aqui uma opção. Ok. Boa dica. Boa dica. Eventualmente, depois, nos iogurtes, tentar aqui optar por um iogurte grego ou um iogurte proteico ou um iogurte com algum teor de açúcar superior, para o caso de ser possível, porque lá está, num boiãozinho, em vez de darmos 60 calorias, damos 100, 120, com a mesma quantidade. Ok. Isto será aqui uma boa alternativa então para os suplementos que há pouquinho falávamos. Sim, Exatamente. sem dúvida. Boa. Okay. Eventualmente, se a pessoa conseguir, pode sempre fazer junções num iogurte, faz até uma papa, e tu és especialista em papas, não é? Aqui podes perfeitamente aumentar o valor calórico com um iogurte com um bocadinho de compota, colocar alguma farinha, com pouco sabor, e
faço uma alternativa muito interessante à papa tradicional que a pessoa come todos os dias e que já não pode ver aquilo à frente porque é sempre o mesmo sabor. Sim, olha, e realmente ainda bem que tu tocaste nesse assunto, porque isto é um dos argumentos que a gente usa muito com as mamãs, né? Porque os workshops são frequentados sobretudo por Claro. mães, mas o meu objetivo quando passa a ideia das papinhas caseiras, e que vai ser objeto também de um direto no projeto de Joana, a Terapeuta e a Mãe, a ideia é que as papinhas permitem-nos variar. Eu costumo dizer-lhes, se nós tivermos 4 ou 5 pacotes de farinha diferente, nós se calhar conseguimos fazer uma diferente todos os dias do mês. E cada vez mais descobrimos variedades que a nível proteico, como tu falavas, são muito ricos. Portanto, se eu falar aqui de uma farinha de amendoim, e tu melhor que eu sabes dizer, uma farinha de amendoim, uma farinha de tremoço, que tem 40 gramas de proteína por 100, depois temos a papinha de grão, a papinha de castanha, a farinha, não é? E, portanto, se calhar, pensando neste tipo de papinhas como uma alternativa, por exemplo, às próprias Meritene, aquelas papas bem mais caras, adicionando fruta, adicionando... Que não têm que ser eliminadas, Sim. Podem existir. Agora, do ponto de vista económico... Exatamente. E da variabilidade, não é? Da própria variabilidade dos nutrientes que oferecemos, não é? Que é sempre importante em qualquer tipo de alimentação, e também, não é, para o próprio utente para sentir que come qualquer coisa diferente. E mesmo nestas papinhas, muitas vezes nós usamos a papinha como forma de introdução de legumes, porque as pessoas pensam aqui muito na papinha, como aquela papinha tradicional que vai substituir, e passando as marcas, às papinhas de bebê, não é? Cerelac e por aí afora. Mas muitas vezes eu digo às mães, olha, se ele gosta daquela papinha, por que não, a certo momento, em vez de pôr maçã ou pera cozida, porque é que não vamos pôr um brócolo? E temos aqui a questão da cor, a papinha verde, a papinha de cenoura que é cor de laranja, a papinha de beterraba, de framboesa, abóbora, claro. tudo. E, portanto, estamos aqui a trabalhar a questão do sabor, da cor. Eu, se fizer, por exemplo, uma papinha de arroz, que tem um sabor muito mais neutro, introduzir um legume, então associada a uma consistência que é segura para a criança, pode ser segura também para o adulto, nós vamos aqui introduzindo e, de certa forma, eu acho que eles, pensando nos adultos, vão perceber que estão aqui com uma alimentação que é variada, que é cuidada, mas que eles também sentem como variada, e não é, se calhar, em vez de termos aquele momento de, ok, lá vai isto outra vez, se calhar acabamos por ter aqui uma colaboração também diferente. E mesmo acho que até ajuda no próprio estado de alerta. Claro. Porque a pessoa, quando está predisposta para o momento da alimentação, o reflexo de tosse e todos os alertas, não é, que condicionam aqui a segurança no momento da alimentação, acabam por ser também despertados quando nós percebemos que há ali qualquer coisa de diferente e que nos motiva, e não é aquele desligar de ok, lá vem outra vez esta papa, lá vem outra vez esta consistência, e ficam ali quase num papel um bocadinho passivo, por assim dizer. Portanto, olha, ótima dica. Lá está, o tal prazer no momento da alimentação é fundamental. Se a pessoa não gosta, desliga. Não é? Olha para a televisão, olha para o vizinho do lado. E isso também não nos permite ler os sinais, não é? Porque há sinais muito claros de que alguma coisa está mal, e nós devemos manter este contacto muito próximo com a pessoa, e devemos passar isso aos cuidadores, não é? Como também já fomos aqui dizendo. É isso. Pois há também aqui um exemplo muito claro, que é os bolos secos. O dito biscoito, não é? É uma coisa que se separa com muita facilidade na boca, não mantém a sua integridade. Então há risco, porque nós a certa altura temos um risco enorme de engasgamento, porque é uma coisa tão pequenina que se pensa que ia se dissolver lentamente, mas não é verdade. E depois temos aqui uma pessoa com mobilidade de língua reduzida, não é? Nem chegamos a ter aquela lateralização, não é? A mastigação bilateral alternada, que muitas vezes está comprometida e que não chega a formar o tal bolo. Sim, sim. Daí que tu há bocadinho falavas na questão dos líquidos ou dos sólidos. Se pensarmos neste tipo de sólido que se esfarela, o próprio pão, aí também no fundo também constitui alguma dificuldade. O envelhecimento é normal. É. Não é? Temos que pensar nisso. E depois há muitos aspectos que a gente tem que avaliar. A própria perda de dentes, o uso de prótese, pessoas que às vezes vão para o hospital e estão há algum tempo sem a prótese, e há a reabsorção natural da gengiva, coloca-se a prótese, e a própria prótese depois constitui um problema também, não é? Na mastigação. São estes fatores pequeninos que a gente tem que estar muito atentos. Sim, e depois não esquecer, no caso de alimentos que libertam muita água, falavas da gelatina, mas eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, da melancia. Liberta imensa água, não é? E é uma fruta extremamente saudável, que as pessoas até gostavam imenso, mas pode haver aqui algum problema. E o tomate cherry também. Sim. Não é? Parece um sólido. E quando eu te falava da laranja, há bocado era isso. O senhor disse-me, porque eu dei-lhe um gomo de laranja. É um gomo, é íntegro. Mas eu disse, olha, mas o que é que acontece quando a gente trinca? E ele,
Ele deitou as mãos à cabeça. Pois é, Claro, são aquelas coisas que a gente vai. Eu tenho a certeza, e depois aconteceu. Ele depois no dia a seguir disse-me, claro, porque eu ia dar um gomo de tangerina e lembrei-me, ou porque eu ia dar maracujá e claro. lembrei-me das sementes. Ou seja, há muito aquela vontade da própria família de querer e querer voltar ao que é o normal, mas depois temos mesmo que lhe incutir esta, nem só a proteção do utente, é a proteção antes de cedermos, não é? Porque a intenção às vezes é a melhor e depois corremos aqui estes Claro. riscos. É verdade. Depois há aqui algumas coisas que são importantes no momento de elaborar. Imagina, tu determinas a consistência mais adequada e é mais pastosa. No momento de fazer, muitas vezes nós estamos à procura daquela fase, não é? E às vezes ficou demasiado sólido ou demasiado pastoso, muito, muito grosso. E se nós temos o hábito, por exemplo, de adicionar água, nós estamos apenas a diluir. Então, às vezes, uma estratégia que eu sugiro é guardar alguma água de cozedura de legumes, ou porventura, se for numa papa, adicionar um bocadinho mais de leite ou de bebida vegetal para não se perder valor nutricional, não é? Porque nós acabamos por precisar aqui Sim. dar o máximo, dar calorias, não é? Portanto, isto num sentido de desnutrição, não é? Que acaba por ser o mais prevalente. No entanto, posso dizer que temos tido muitos casos de paralisias cerebrais já a desenvolver quadros de obesidade. E é curioso, não é? Porque, dadas as limitações todas que eles têm no início, felizmente hoje vive-se muito mais, não é? E temos muito mais condições, e eles depois são apaparicados. A família quer muito dar miminho com os alimentos, e aqui temos um problema depois que é como é que eu reduzo a ingestão de determinadas calorias. Portanto, é este o papel do nutricionista, Ok. é gerir ao máximo isto. Olha, e acho que cruzamos aqui sem dúvida as duas realidades, portanto, no mesmo espaço físico, na mesma instituição, por contacto telefónico, por contacto de e-mail. Olha, agora que estamos todos tão familiarizados com as novas tecnologias, uma Claro, reunião por Zoom, por Skype, eu acho que no fundo fica a nossa vontade imensa de articular e há esta necessidade, sem dúvida, de nós trabalharmos em conjunto, de trabalharmos pelo utente para o utente, mas também nesta partilha que há entre nós. Porque nós também vamos ganhando. Olha, hoje já ganhei imenso nesta conversa contigo e falamos tantas vezes, e se calhar já alguma vez roçámos aqui este tema, mas há olha, tanto que estão pode aqui a ser fazer uma dito. pergunta, Sim, sim, se quiseres pelo responder, eu ia-te menos eu alertar, vejo mas aqui tu no viste. Instagram. Um, Há vantagens de utilizar bebidas vegetais versus leite? Não, não há. Na verdade, temos é que perceber a tolerância de cada pessoa. Eu diria que no caso do leite temos proteína, no caso das bebidas vegetais, se for de soja, tem alguma proteína vegetal, nas restantes o teor proteico é baixo. Aquilo que me preocupa mais nas bebidas vegetais é o teor de açúcar. Muitas vezes é elevado e algumas também têm óleo adicionado, portanto, só vendo muito bem os rótulos É. Nós temos sempre a possibilidade de se fazer bebida vegetal em casa, não é? Apesar de ser um também. bocadinho mais trabalhoso. Eu mando um beijinho para a Andreia, que também é terapeuta, a Andreia Campos. Eu não sei se a Andreia colocou a questão, porque é uma coisa que também se nos punha na altura da formação. A questão do iogurte, do alimento que é feito à base de leite, e o perigo da aspiração e o leite entrar na via respiratória, as bactérias que tem o leite e o iogurte, o que é que nos Ok. podes dizer sobre isto? Porque eu não sei se a pergunta dela vem neste sentido, porque Ok. quando se dizia às vezes no internamento que se dava um pudim a utente, a gente pensava, meu Deus, tem a base de leite, tem as bactérias, que perigo é que isso pode constituir num caso de uma aspiração silenciosa, por exemplo? Sim. Aí, tal como o leite, todos os alimentos terão risco, não é? Nós sabemos perfeitamente que todos vão ter algum risco de bactéria ou algum micro-organismo, e por isso cozinhar é muito importante, não é? Para tentarmos eliminar ao máximo, mas eu diria que não há Ok, problema. Agora, dar líquido só não sim, é? Fazer aqui uma mistura para garantir a consistência adequada e evitar ao máximo a pneumonia. ok, ok. Já agora, falando só em espessante, dou só aqui uma chamada de atenção. Nos últimos anos surgiram espessantes à base de goma xantana e é, sem dúvida, das melhores opções. Porquê? Porque garante uma consistência mais estável durante mais tempo.
e depois não dá sabor, não dá sabor e não dá aquele aspecto de água espessa, não altera, não é? Sim. E eu acho que isso também é importante para quem está a beber água, termos aqui esta vantagem ao olho, não é? E podem colocar tanto em líquidos como, desculpem, tanto em bebidas quentes como em bebidas frias. Ok, sem perder as propriedades, sim. Sim, porque a gente tem Sim, muito aquela ideia de passar à família de que não tem sabor, não altera. Mas altera, porque quem nunca sim, experimentou água com espessante, experimentem, no sentido de sim. empático, nos pomos um pouquinho no lugar do outro, porque sim tem sabor, porque sim altera, e é como tu dizes, e volto a deixar a estratégia para quem chegou agora, é que tu disseste muito bem, se nós conseguimos aromatizar consumo de fruta, com alguma coisa para não ser aquela água por si só, eu acho que se calhar retira um pouquinho aquela ideia de que, ok, eu estou a beber água, mas não é água com Até o espessante. chá, Sim. por exemplo, não é? Um bom chá com algum espessante faz logo a diferença. Com o café já tiveste a experiência? O café com o espessante? Olha, eu não sei se a Filipa na altura testou, por acaso não me recordo, Nós estivemos aqui a falar mas dela em fundo de pano. Oh, Filipe, um beijinho muito grande. Eu não te falei com ela, a nossa Filipa beijinhos. Eu também Cerveira. falei esta semana. Olha, sabes que a Filipe é muito engraçada, é o exemplo deste trabalho à distância. Eu trabalhei e trabalho, num caso, não é que agora temos em stand-by, mas que mantemos o contacto com o utente, em parceria com a Filipa, e nós só descobrimos também, eu e tu, há pouco tempo, que era a É Filipa, que nos verdade. conhecíamos. É muito Muita engraçado. Eu maravilha. trabalhei para aí quase um ano em parceria com a Filipa, em contactos de telefone, de mensagens e tudo, e conheci a Filipa no início deste ano. E ela é que veio ao pé de mim e disse: Olha, eu sou a Filipa. Assim, pá, caramba, o mundo é tão É pequenino, estamos. verdade. E realmente é a prova de que é possível este contacto e este trabalho em equipa sem partilharmos uma mesma instituição. Portanto, que não seja, entre aspas, desculpa não termos um nutricionista associado. Nós, por acaso, as duas, enquanto até parceiras ali no espaço, nunca partilhámos um caso neste sentido. Não quer dizer que não venha a Pois não. acontecer e temos a vantagem de estar a trabalhar muito de perto, mas a verdade é que é possível fazer este trabalho e mesmo se o utente não tem nutricionista associado, nós podemos sugerir isso à família ou é bom sempre termos alguém de referência com quem vamos fazendo esta troca de impressões, porque eu acho que é essencial e quem ganha são os utentes, não é? E a família no geral, porque falando de alimentação estamos a falar em contexto geral, Sim. sem E dúvida. que assusta, há bocadinho tu dizias, não é? A alteração da alimentação em alguém que nós gostamos muito comove-nos, não é? E queremos ao máximo dar a melhor alimentação, a melhor opção. E, portanto, haver um nutricionista e um terapeuta da fala presentes nestas mudanças, eu acho que é fundamental. É mesmo. Ou Emma, olha, não sei se queres Obrigada. acrescentar alguma coisa. Obrigada, digo eu. Eu fico sempre assim de coração cheio com estas partilhas e eu acho que percebemos que todos temos um bocadinho, ou que já vivenciámos esta experiência e mais do que profissionais mesmo, como pessoas, eu acho que toda a gente ganha em ver este direto e ver as dicas preciosas que tu deixaste. Se não viram, vão ter o direto disponível no Instagram, vão ter também disponível no Facebook, vai ficar no nosso canal. Portanto, partilhem estas informações. Acho que são informações muito importantes de fazer chegar a doentes, a famílias, a pessoas que naturalmente estão com o envelhecimento associado e vamos todos, espero eu, que vamos todos passar por isso, não é? Que é bom sinal, não é? Verdade. E acho que foram deixadas aqui dicas muito importantes e que tu dás muitas vezes, portanto, para quem não conhece, Nutridica é o projeto aqui da nossa IEMA, sigam que vale a pena. Nós nesta altura da pandemia também fomos deixando algumas dicas que partilhaste connosco, dicas para todos, porque a nutrição é efetivamente para todos, mais do que trabalhar aqui na patologia em si, trabalhamos muito na prevenção e eu acho que cada vez mais Sim. é o segredo das especialidades, do próprio trabalho do terapeuta e do nutricionista e de tantas outras especialidades, portanto eu só tenho a agradecer-te a partilha generosa, o estar Obrigada. sempre aí, estar sempre a levar com as minhas ideias, com com os desafios, mas eu acho que tem dado bom resultado e Com acho que vai eles. continuar a dar. Portanto, olha, muito Exatamente. obrigada, assim de coração cheio. Obrigada. Obrigada também a quem esteve desse lado. Um bom domingo a todos. Mais uma vez, feliz Dia da Mãe para quem já é mamã. Exato. Um grande beijinho mais uma vez, Emma. Muito obrigada de coração. Obrigada, Joana. Obrigada, um beijinho grande. Obrigada. Até breve. Obrigada.